Entradas e saídas do processo de produção. Entradas e saídas do processo de produção, ou também entradas conhecidas como inputs e saídas, né? Outputs. Bom, esse é o assunto do vídeo de hoje, que pertence ao tema geral, que é administração de empresas, mas pertence a um tema específico, que é administração de operações ou administração de produção. Eu já gravei alguns vídeos, né? Eu ainda continuo na introdução à administração de produção deste livro aqui, que é o livro que eu escolhi para me ajudar a construir esse tipo de conteúdo aqui no canal, Administração da Produção. O link dele está na descrição, caso você tenha interesse. Existem muitos bons livros, mas esse foi um dos que eu me lembro de ter utilizado na faculdade de administração de empresas, que eu cursei entre 2009 e 2013 na PUC-PR, e eu estou achando muito bom criar conteúdos assim aqui para o canal, porque estou revisitando e revisando coisas que há muito tempo eu não vejo. Essa faculdade minha foi entre 2009 e 2013, e nós estamos em 2023. A administração da produção é uma das grandes áreas da administração de empresas que você vê num curso superior de administração de empresas. Então administração estratégica, administração da produção, administração de marketing, administração de recursos humanos e administração financeira. São essas 5 grandes áreas que com certeza você verá, hoje em dia provavelmente mais áreas ainda, dentro de uma faculdade de administração de empresas. Bom, então vamos lá, o que é que o texto tem a nos dizer? É um texto bem curto e breve. Entrada e saídas do processo de produção, inputs e outputs. Todas as operações de uma empresa produzem produtos e serviços através da transformação de entradas e saídas. Existe um fluxo, né? Existe um fluxo que é chamado de processo de transformação. Imagine aí uma fábrica, né? Você tem lá a entrada de insumos, entrada e saídas, né? Num processo produtivo. E isso entre o que entra e o que sai dá-se o nome de processo de transformação. Isso pode ser em uma empresa comercial, numa empresa industrial, mesmo numa empresa apenas de serviços e tudo mais. Sempre existirá um processo de transformação. A figura, né, que ele mostra aqui no livro mostra o modelo de transformação geral usado para descrever a natureza de uma produção. Em resumo, a produção envolve um conjunto de recursos de input, ou seja, de entradas, seja quais forem esses recursos, usado para transformar algo ou para ser transformado em outputs, saídas de bens e serviços. Então, bens e serviços. Embora todas as operações possam ser vistas conforme esse modelo input, transformação, output, elas diferem na natureza de seus inputs e outputs específicos. Por exemplo, se você ficar bem afastado, digamos, de um hospital ou de uma fábrica de automóveis, eles podem parecer similares, mas basta, aqui ele está dando 2 exemplos, um hospital e uma fábrica de automóveis. Eles podem parecer bem similares, mas basta você se aproximar dessas 2 operações, as operações lá internas, né, as operações internas de um hospital ou de uma fábrica de automóveis, para você observar o surgimento de diferenças gigantescas e claras. De início, uma operação abriga operações de manufatura, produzindo produtos, e a outra envolve operações de serviço, produzindo serviços. Então, o hospital é de serviços e a fábrica de automóveis é de manufatura, produzindo produtos. Enquanto que o hospital envolve operações de serviço, produzindo serviços, capazes de alterar as condições fisiológicas, os sentimentos e o comportamento de pacientes. Internamente, cada operação também difere. A fábrica de automóveis contém corte e conformação de metais e processos de montagem, enquanto que o hospital contém diagnóstico, processos assistenciais e terapêuticos. Talvez a diferença mais importante entre as 2 operações seja a natureza de seus inputs, ou seja, das suas entradas ou a sua entrada de recurso. A fábrica de automóveis transforma isso aqui é a parte final do vídeo de hoje. A fábrica de automóveis transforma aço, que são os inputs, aquilo que entra na fábrica. Ela transforma aço, plástico, tecido, pneus e outros materiais em veículos. Então existe um processo de transformação desses inputs. Ou seja, aço, plástico, tecido e pneus são transformados em veículos. O hospital, por sua vez, transforma os próprios consumidores.
Os pacientes são parte do input e do output de produção. Isso tem implicação ou tem implicações importantes sobre o modo como a produção precisa ser administrada. Então, nesse vídeo de hoje, nós entendemos que todo processo produtivo todo processo de operação, que é a mesma coisa, precisa de entradas e saídas do processo. E nesse meio de caminho, isso se chama processo de transformação. Aqui ele cita o exemplo de uma fábrica de veículos e um hospital, em que uma fábrica de veículos ele coloca como inputs, por exemplo, aço, plástico, tecido, pneus, que serão transformados e dali sairão outputs, os veículos. E já num hospital, como outro exemplo, nesse caso de serviço e não de produto, os inputs são as próprias pessoas, de modo geral, que saem dali transformadas, né, no seu devido sentido, mas elas por si mesmas também são o output nesse caso. Beleza? Então esse foi o vídeo. Eu quero apenas fazer a tradução ou a menção de um quadro que nós temos aqui. Qualquer produção envolve, portanto, os processos de input, né, transformação, output. Input, transformação, output. Entrada, transformação, saída. Entrada, transformação, saída. Recursos de entrada a serem transformados, materiais, informação e consumidores. Então, quais são os recursos de entrada que serão transformados? Materiais, informação e consumidores. Recursos de entrada de transformação, que são utilizados na transformação, instalações e o próprio pessoal. Então esses são os recursos de entrada: materiais, informação, consumidores, instalações e pessoal. Aí ocorre todo o processo de transformação, que inclusive entra aí a administração de produção fortemente, porque existe todo um processo fabril ou não. E depois, que será abordado nesse canal aqui, utilizando este livro, porque todo o conteúdo do livro gira muito em torno do processo de transformação, uma boa parte dele. E aí depois disso a saída de produtos e serviços, o output, para que os consumidores sejam atendidos. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. E no próximo vídeo eu quero tratar sobre os inputs para o processo de transformação. Nós vamos entrar num maior detalhamento sobre materiais, sobre informações e sobre consumidores, além de instalações e funcionários, como inputs, esses 5 principais: materiais, informações, consumidores, instalações e funcionários. Eu fico por aqui. Dá uma olhada no último vídeo que eu gravei aqui no canal sobre administração da produção e organizações sem fins lucrativos. Isso porque no vídeo anterior a esse, inclusive, eu gravei sobre a administração da produção em pequenas empresas, administração da produção em grandes empresas, que, de modo geral, são todas parecidas, pelo menos conceitualmente. E apenas para mencionar que, se você estiver caindo nesse vídeo agora, o que significa administração de empresas conceitualmente falando? A administração da produção é a atividade de gerenciar recursos destinados à produção e a disponibilização de bens e serviço. A função de produção é a parte da organização responsável por essa atividade. Então, a administração de produção é aquela atividade responsável por gerenciar recursos destinados à produção e disponibilização de bens e serviços. Eu fico por aqui, até semana que vem.